Muricato, azedinha, vinagreira, chicória do Pará, entre outras. Você já ouviu falar dessas plantas? Sabe o que elas têm em comum? As espécies são algumas das hortaliças tradicionais que fazem parte de um projeto de alternativa para a agricultura familiar. A ideia é enriquecer os canteiros e hortas caseiras com espécies que, devido a uma série de fatores, estão sumindo da mesa dos brasileiros. Esse projeto se propõe a fazer o resgate, né? Por isso essa questão do termo tradicionais, de hortaliças que vêm caindo em desuso. Então são hortaliças que eram utilizadas pela população brasileira, muitas vezes em algumas regiões específicas, com uma carga cultural até bastante forte, né? E que agora, por uma mudança no padrão de vida, uma globalização, uma verticalização das cidades, cadeias produtivas de outras hortaliças muito mais estruturadas, essas hortaliças vêm caindo em desuso. Então a proposta do projeto é fazer a manutenção, e a melhor forma de fazer a manutenção é fazendo uso dessas espécies. Estamos na Embrapa Hortaliças, em Brasília, no Distrito Federal. Nesta área são cultivadas mais de 40 tipos de hortaliças que não são mais tão comuns em outras regiões do país. Uma delas é esta trepadeira, com o nome de Ora pronobis. Da planta de nome difícil se consome as folhas, ricas em ferro e proteínas. Segundo esta pesquisadora, a hortaliça é muito utilizada na culinária mineira. É uma planta bastante utilizada nos pratos culinários, na culinária das cidades históricas de Minas, e até mesmo em Sabará existe o Festival da Ora pronobis. Então ele tem um sabor bem interessante, é considerada carne vegetal, é bastante rico, tem muita proteína, em torno dos 32%. E é realmente assim uma das hortaliças dessa nossa coleção bastante importante, né, em termos do patrimônio brasileiro. Mais à frente encontramos outras folhosas, como a serralha, muito confundida com erva daninha, o jambu, típico da região norte do Brasil, e a capuchinha, uma hortaliça de fácil cultivo que pode ser utilizada como planta ornamental ou alimentícia. O sabor lembra o do agrião e do rabanete, e as flores também podem ser consumidas. Outra hortaliça que também chama a atenção é esta aqui, o peixinho. É uma hortaliça folhosa, em geral é consumida empanada ou frita milanesa, né? E que o produtor mantém também como uma planta ornamental no quintal de casa. E ela é originária de onde? Ela veio com os colonos europeus, provavelmente portugueses ou espanhóis e tal, ela é originária do Mediterrâneo, mas a gente encontra em algumas populações lá de Minas Gerais, São Paulo, né, no interior do Brasil, por aí afora. Às vezes encontra, muitas vezes inclusive já sem o relato de que ela é comestível, para ter uma ideia já aconteceu isso, da gente encontrar peixinho e o produtor não saber que ela era comestível, está usando como ornamental. O pesquisador explica como pode ser feito o plantio. O plantio, inclusive, do peixinho, como dessas outras espécies, as mudas ou as sementes são mantidas pelos produtores, né? E no caso do peixinho, a gente faz a separação das mudas, da coroa, né? Uma coroa como essa que tem uns 20 ou 30 filhotes, a gente faz o desmembramento das mudas. Essa aqui é uma muda que eu separei, né? Que é utilizada para fazer o plantio. Então, renova-se os canteiros a cada 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, depende do clima, de condições locais. E aí você faz o plantio de uma muda dessa a cada 30, 40 centímetros e ela depois de 2, 3 meses já forma uma coroa com essa quantidade de mudas que a gente está vendo aqui. Além das folhas, alguns tubérculos fazem parte do projeto, como o inhame, o caramoela e a araruta, uma raiz que, de acordo com os pesquisadores, corre risco de extinção. E praticamente não existe mais, né? Era bastante utilizado, às vezes até nas papinhas de criança, e como um recurso, às vezes até para algum probleminha de saúde de crianças pequenas, como é mencionado para as pessoas mais idosas, e hoje praticamente não se acha, e há uma grande procura. O intuito do projeto não é conquistar o espaço das hortaliças convencionais, nem tampouco a produção em larga escala. O objetivo, segundo os pesquisadores, é evitar a extinção dessas hortaliças e propor uma inserção comercial desse tipo de produto em feiras livres, locais e regionais, assegurando uma fonte de renda a mais para pequenos produtores. O grupo de agricultura, vamos dizer, de produtores, que tem uma oportunidade maior, até por ser um produto diferenciado.
né? Você pensar numa cadeia produtiva de tomate, tem milhares de produtores produzindo tomate. E para essas espécies, poucas pessoas se interessam em fazer a produção, e hoje, com esse resgate, com essa revalorização do tradicional, com a oportunidade de um produto diferenciado, o agricultor familiar passa a ter, aqui nós temos 45 espécies de alternativas para ter um produto diferenciado e uma inserção de mercado mais interessante, talvez, né? Uma oportunidade das pessoas também conhecerem e ver que existe uma diversidade muito grande, ter uma maior diversificação até na própria alimentação e de produtos bastante nutritivos, né? Como a gente já tem feito os estudos, já existe alguma coisa disponível, a gente percebe que realmente vale a pena investir esforços nessas hortaliças.